Desde que GTA 6 apareceu pela primeira vez, aconteceu muita coisa. Todo novo trailer virou uma investigação. Alguns passam horas procurando pequenos detalhes escondidos no cenário. É quase como se cada segundo do trailer escondesse uma resposta. E faz sentido. Quando um jogo fica mais de 10 anos em desenvolvimento, qualquer informação parece importante. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Voltei aos trailers várias vezes, comparei imagens e assisti análises. Só que, quanto mais eu procurava respostas ali, mais eu tinha a sensação de que faltava alguma peça, porque quase todas as discussões giravam em torno da mesma pergunta: como GTA 6 vai ser? E talvez essa nem seja a pergunta mais interessante. Talvez a pergunta certa seja outra: como a Rockstar chegou até esse ponto? Porque a resposta para isso não começou nos trailers, nem nos vazamentos. Na verdade, ela apareceu anos antes, em um jogo que muita gente conhece, mas quase nunca coloca nessa conversa. Quanto mais a gente tenta imaginar GTA 6, mais a conversa acaba girando em torno das mesmas perguntas. O mapa vai ser maior? A polícia vai funcionar diferente? E todas essas perguntas fazem sentido. Afinal, é isso que um trailer normalmente mostra. Só que tem um problema. Os melhores jogos da Rockstar nunca ficaram marcados apenas pelo que aparecia nos trailers. Quando o GTA V foi anunciado, ninguém imaginava as histórias que os jogadores iriam criar anos depois. Elas não estavam nas cenas promocionais. Aconteciam quando alguém resolvia sair da missão principal e simplesmente deixar o mundo seguir o próprio ritmo. Talvez a melhor forma de entender isso é olhar para aquilo que ela resolveu aprender, porque antes de começar um projeto tão ambicioso, a Rockstar lançou um jogo completamente diferente. Na época, muita gente enxergou aquele jogo como uma pausa. E o mais interessante é que ela fez isso sem dizer uma única palavra. Quando Red Dead Redemption 2 foi anunciado, muita gente imaginava que ele seria apenas mais um grande jogo da Rockstar. E de certa forma, ele realmente era. Só que existia uma diferença importante. Se GTA sempre passou uma sensação de velocidade, Red Dead parecia fazer exatamente o contrário. Tudo era mais calmo. O cavalo levava mais tempo para chegar aos lugares. As cidades pareciam menores. Até ações simples, como abrir uma gaveta ou pegar um objeto, aconteciam sem pressa. Na época, algumas pessoas até criticaram esse ritmo. Parecia estranho ver a Rockstar desacelerando um jogo, justamente quando a indústria inteira tentava fazer tudo acontecer cada vez mais rápido. Ela obrigava o jogador a prestar atenção no mundo. Quando você cavalgava até uma cidade, não era só um caminho entre duas missões. Era nesse percurso que você encontrava um viajante pedindo ajuda, um animal cruzando a estrada, uma carroça quebrada, alguém tentando aplicar um golpe, ou simplesmente um lugar bonito que você nunca teria visto se estivesse correndo o tempo todo. Sem perceber, o jogo começava a mudar a forma como você jogava. Você deixava de pensar apenas no destino e começava a aproveitar o caminho. E talvez essa tenha sido uma das maiores mudanças da Rockstar. Ela não queria só criar um mapa enorme, ela queria criar um mundo onde desacelerar também fosse recompensador. Foi nesse momento que eu comecei a pensar em uma possibilidade. E se Red Dead nunca tivesse sido apenas um jogo de Velho Oeste? E se ele tivesse sido o primeiro teste de uma nova filosofia para os mundos da Rockstar? Porque quando você olha por esse ângulo, algumas escolhas de GTA 6 começam a fazer muito mais sentido. Tem uma lembrança que quase todo mundo guarda de Red Dead Redemption 2. E curiosamente, ela quase nunca envolve uma missão. Pergunta para alguém que jogou qual foi o momento mais marcante. É bem provável que a resposta não seja um objetivo do mapa. Às vezes é uma pescaria, uma conversa inesperada, uma cabana perdida no meio da floresta, uma viagem que acabou levando para um lugar completamente diferente. E isso é curioso, porque durante muito tempo, os jogos de mundo aberto ensinaram a gente a fazer exatamente o contrário. Você abria o mapa, escolhia um ponto, ia até lá, terminava a missão, depois repetia tudo de novo. Red Dead quebrava esse ciclo o tempo inteiro. Você saía para fazer uma missão e um tempo depois percebia que nem lembrava mais qual era a missão. No caminho aparecia alguma coisa, depois outra. Quando você via, já estava vivendo uma história completamente diferente da que tinha planejado. E acho que esse é um dos maiores méritos daquele jogo. Ele nunca parecia desesperado para ocupar o seu tempo. Ele confiava que o próprio mundo seria interessante o bastante para prender a sua atenção. Isso muda completamente a relação entre o jogador e o mapa. Você deixa de enxergar o cenário como um espaço entre duas missões e começa a enxergá-lo como parte da experiência. Talvez seja exatamente essa a mudança mais importante que a Rockstar levou para os próximos projetos. Não criar um mundo onde sempre exista alguma coisa para fazer, mas criar um mundo onde simplesmente estar ali já seja interessante. E, olhando por esse lado, fica muito mais fácil entender por que tanta gente criou expectativas tão altas para GTA 6. Não porque ele pode ser maior, mas porque existe a possibilidade de a Rockstar aplicar essa mesma filosofia em uma cidade moderna. Talvez o objetivo daquele jogo nunca tenha sido
impressionar pelas novidades. Talvez ele estivesse tentando responder uma pergunta: o que faz alguém querer continuar em um mundo aberto, mesmo quando não existe nenhuma missão esperando? Parece uma pergunta simples, mas muda completamente a forma de construir um jogo. A lógica era clara. Você entregava atividades para o jogador, corridas, missões. Sempre existia alguma coisa dizendo para onde ele deveria ir. Red Dead fazia isso também. Só que, em vários momentos, ele parecia confiar que a curiosidade do jogador faria esse trabalho sozinha. Depois de escrever esse vídeo, eu fiquei com a sensação de que talvez eu tenha olhado para Red Dead Redemption 2 do jeito errado durante todos esses anos. Eu sempre achei que ele fosse apenas um jogo incrível da Rockstar. Hoje, eu começo a pensar que ele pode ter sido muito mais do que isso. Talvez tenha sido o momento em que o estúdio decidiu mudar a forma de construir mundos, que as pessoas não queiram apenas terminar, mas um mundo para o qual elas tenham vontade de voltar durante anos. Mas eu quero saber uma coisa: se você pudesse escolher apenas uma característica de Red Dead Redemption 2 para trazer para GTA 6, qual seria? Não precisa ser uma mecânica, pode ser uma sensação, uma filosofia, uma lembrança que aquele jogo deixou em você. Porque, no fim das contas, talvez seja justamente essa resposta que diga o que cada um de nós realmente espera desse jogo.